Aleluia, glórias a Deus. Então, saúde todo o povo de Deus, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje nós vamos estudar, dar continuidade, na realidade, do livro de João, para a glória de Deus. Vamos falar sobre o amor, a misericórdia de Deus na cruz. Então, convido a todos que fiquem ligados na nossa EBD em sua casa, né, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Então, pode abrir sua palavra, a palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 18, no versículo de número 1, que daqui a pouco nós vamos começar, mas vou deixar aqui um versículo base para o dia de hoje, que está em João, no capítulo 19, no versículo 35 a 37, quando ele fala: aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu para se cumprir as Escrituras: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez, diz as Escrituras, olharam para aquele a quem transpassaram. Aleluia, glórias a Deus. Então, nós hoje vamos aqui estudar, né, aqui no capítulo 19 de João, capítulo 18 de João, para a glória de Deus. Então, nós vamos aprender um pouco mais sobre a misericórdia, o amor de Deus lá na cruz do Calvário, a providência de Deus em relação à salvação do ser humano, e conhecer ainda mais a obra de Cristo em resposta ao cuidado de Deus por nós. Eu sou o Bispo Hilton e hoje nós vamos aqui na nossa EBD em sua casa trazer esse estudo, essa mensagem para a glória do Senhor. Então todos estejam aqui prontos para ouvir a voz do Senhor Jesus em sua vida, para a glória do seu santo e eterno nome. Amém? Então vamos aqui aprender um pouco sobre o cálice e a cruz de Cristo, que representam um misto de dor e sofrimento contra a graça e a misericórdia divinas. E ao mesmo tempo que Jesus sofreu e morreu por obediência ao Pai, também demonstrou amor e graça para a humanidade. Oh, aleluia, glórias a Deus. Como Ele nos ama, como Ele derrama sua graça sobre as nossas vidas. Deus é Deus e o Jesus é o nosso Salvador, para a glória do seu santo e eterno nome. Aleluia. Amém? Então vamos lá. Vamos aqui ler no capítulo 18, do versículo de 1 a 14. Vamos aqui na nossa EBD em sua casa, trazendo esse estudo, essa mensagem do amor e da graça de Deus sobre a minha e sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. Vamos aqui trazer um pouco. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se reuniram ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré. Respondeu eles: sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, está com eles. Quando Jesus disse: sou eu,
eles recuaram e caíram por terra. Novamente ele lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. E respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu, e se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que lhes dissera: não perdi nenhum dos que me destes. E Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. E Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não havereis de beber o cálice que o Pai me deu? E assim, o destacamento de soldados com os seus comandantes e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram diretamente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. E Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que o homem morresse pelo povo. Aleluia. Então veja que nós vimos aqui nesses 14 versículos a prisão de Cristo. E a narrativa da prisão de Jesus, ele oferece princípios de voluntariedade, proteção e submissão à vontade de Deus. Veja que os gestos de voluntariedade, ele pode ser percebida por 3 fatores importantes que temos que entender e aprender. Primeiro, diz que Jesus foi para um lugar óbvio, um lugar onde costumeiramente levava seus discípulos, como nós vimos aqui no versículo 1 e 2. Jesus não organizou uma resistência armada, então não havia soldados ao seu serviço. E terceiro, Jesus foi ao encontro desses voluntariamente. Jesus se apresentou como Jesus, quem ele era. E a proteção aos discípulos se evidenciou no momento em que Jesus se entregou e pediu que deixasse os seus discípulos ir embora, sem sofrer naquele momento. Veja que a submissão de Jesus é a sua missão. Antes, Pedro desembaiou uma espada e feriu um soldado chamado Malco. E mesmo Pedro, investido contra uns dos seus soldados, Jesus declarou paz e ao curá-lo. E a única alternativa para Jesus era passar pelo cálice, que é a expressão do sofrimento e de dor. Assim, Jesus, ele foi preso e iniciou a via dolorosa. Então, o primeiro ato foi: prenderam Jesus e o amarraram. Depois Jesus, ele foi levado a Anás, sogro de Caifás. Mas o texto aqui depois ele vai continuar a partir do versículo 15, quando Pedro ele vai negar a Jesus. E quantas pessoas não negam a Jesus? Então, vejamos aqui no versículo de número 15 ao versículo de número 27 de João 18, quando fala: Simão Pedro e outros discípulos estavam seguindo Jesus, por ser conhecido como sumo sacerdote,
esses discípulos entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. E ela, então, perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu: não sou. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecer. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. E respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reuniam. Nada disso em segredo, porque me interrogas. Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. E quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. E isso é jeito de respeitar ao sumo sacerdote? Perguntou ele. E respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão, Pedro, estava se aquecendo, perguntou-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. E um dos seus servos, do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: eu não o vi com ele no olival. Mas uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Veja que já observamos que o número de discípulos diminuiu à medida que a cruz se aproximou. E dos milhares, os 10.000, sois um milagre na multidão. E sobraram 12 no discurso do cenáculo. Veja que no meio do discurso do cenáculo, um deles, a saber, o Judas Iscariotes, ele abandonou Cristo. E após a prisão de Jesus, somente 2 discípulos ficaram em cena: Pedro e um outro discípulo, possivelmente João. E no caso específico de Pedro, nós podemos notar 3 coisas em relação a ele. Primeiro, que ele afirmou disposição para morrer por Cristo, como nós vimos lá no capítulo 13 e no versículo de número 37. Ele lançou-se à batalha quando Jesus foi preso, como nós vimos aqui também no capítulo 18, no versículo 10. E foi um dos que se dispôs a acompanhar Jesus em sua prisão, como estava no versículo 15 e 16, aqui no capítulo 18. Entretanto, no momento mais tenso da vida de Jesus, Pedro, ele se esquivou da relação com o Senhor. E aqui nos versos 19 a 24, eles tratam do primeiro interrogatório a Jesus após a sua prisão, feito por Anás. Logo em seguida, Pedro literalmente negou a relação com Jesus. E a palavra Jesus informa, conforme está lá no versículo 13, capítulo 13, versículo 38, foi cumprida, quando Pedro nega a Jesus.
Mas nós podemos aqui observar mais quando Jesus está diante de Pilatos. E aqui nós vamos ver a partir do versículo de número 28 até o versículo de número 38. Aleluia. Quando diz assim: em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. E já estavam amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? E responderam eles: se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. E isso aconteceu para que se cumprisse as palavras de Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. E Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é rei dos judeus? E perguntaram-lhe a Jesus: essa pergunta é tua, ou outros te falaram ao meu respeito? E respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é quem você fez? E disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. E se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Aleluia, glórias a Deus. Veja aqui que o julgamento de Jesus, ele ocorreu num contexto de diálogo entre lideranças. E após passar pela casa de Anás, Jesus ele foi levado à casa de Caifás, o sumo sacerdote. E o que ocorreu na casa de Caifás, nós não sabemos. De lá, Jesus ele foi levado ao pretório, que era a residência oficial do governador romano. E note que, por ser um dia sagrado, os judeus evitavam entrar no pretório, casa de gentios. Veja que nesse cenário de julgamento, nós podemos destacar três coisas. Primeiro, aqui a inocência de Cristo, que nós podemos muito bem ver no versículo 29 e 32. E a narrativa deixa claro que ninguém podia provar qualquer acusação contra Jesus. Ele era totalmente inocente, irmãos. Totalmente inocente. O que ocorre tanto isso na nossa vida hoje, que nós podemos observar que acontece ainda hoje. Pessoas inocentes sendo julgadas como culpados. Assim mesmo como ocorreu com Jesus. Segundo, a identificação do reino de Cristo. Então, Cristo não estava estabelecendo um reino físico e temporal, mas um reino espiritual e eterno. Aleluia. Glória a Deus.
E terceiro, a incógnita de mente humana. E a grande pergunta da humanidade foi feita: o que é verdade? Jesus já havia se identificado como um encarnado da verdade. Aleluia. Porém, na mente contaminada do perdido Pilatos, a verdade é algo que cada um define. A mente humana, ela é incapaz de admitir a Bíblia como verdade absoluta. Mas somente com o auxílio do Espírito Santo nós podemos compreender esta verdade. E agradeça a Deus, porque Ele traz para você entender esta verdade. Mas nós vamos ver ainda, em continuidade, uma tentativa de soltura, né, de Jesus. Vejamos aqui nos versículos 39 até o 40. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? E eles, em resposta, gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Barrabás era um bandido. Então veja aqui, nesses versículos de 39 a 40, é uma das cenas mais lamentáveis da história da humanidade. Quando Pilatos possibilitou a soltura de Jesus, a resposta foi a mais indigna possível. Preferiram soltar um bandido chamado Barrabás ao inocente Jesus Cristo. E na sequência vemos que Pilatos não queria crucificar Jesus, embora se fosse o clamor ardente da plateia. E Jesus já havia sido amarrado, espancado, recebido uma coroa de espinhos, como tentativas de amenizar o furor do público religioso. Entretanto, o único clamor que se ouvia era: crucifique, crucifique. Veja que a verdade é que Pilatos, ele acreditava que tinha o governo em suas mãos. E ele não sabia que estava sendo governado por aqueles que seriam condenados à morte. E o fato é que todas as tentativas de Pilatos foram vãs. Pilatos, ele não viu outra alternativa a não ser permitir a condenação de um inocente em razão da paz pública. E a via dolorosa continuou. E o destino de Jesus Cristo foi a cruz. A morte foi necessária para que houvesse vida. Aleluia. Glórias a Deus. Amados irmãos, hoje nós paramos por aqui. Na próxima semana, nós vamos falar sobre a crucificação de Cristo. Amém? Mas esteja sempre atento à voz do Senhor. Ele fala conosco todos os dias. Ele se mostra quem Ele é. Por isso, nós temos que ouvir a voz do Senhor Jesus. Amém? Então que, nesse dia de hoje, nós possamos compreender que Jesus é o nosso inteiro e único Salvador. Ele está conosco todo o tempo de nossas vidas. Amém?
Então oremos para podermos encerrar na manhã de hoje. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu carinho sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Continua conosco durante todo o dia de hoje, continua durante toda a semana, derramando graças sem medidas sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Estamos aqui na EBD em sua casa, e se você gostou da mensagem, nós temos outras mensagens lá no YouTube. Você pode acessar Hilton Brito lá no YouTube, Hilton Brito, né? Você vai encontrar outras mensagens, outros estudos para a glória do Senhor. E se alimente da palavra de Deus. Ela enriquece a nossa vida, ela enriquece a minha e a tua vida. Amém? Então estejamos juntos todos o tempo com o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe e traga um excelente domingo, uma ótima semana para a glória do Senhor Jesus. Nós dizemos amém.